Fala, papirador! Vamos lá. Ângulos notáveis, coisas importantes que a gente precisa saber. Tem alguns ângulos dentro da geometria que é muito importante a gente saber o seno e cosseno deles. E esses ângulos são o 30, o 45 e o 60 principalmente. Tem um bizuzinho para construir essa tabelinha aqui. Basta você apertar assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca raiz em todo mundo, eu sei que raiz de 1 é 1, raiz de 2 eu não sei, que não dá um número exato, né? Raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1. Depois divide todo mundo por 2 e a gente chega nesse padrão aqui. Ou seja, o seno de 30 meio, o cosseno raiz de 3 sobre 2, já o seno de 60, raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Percebam que há uma inversão aqui, né? A gente vai falar sobre isso. E tem a tangente, que é o seno sobre cosseno. Então, quando eu divido, por exemplo, meio dividido por raiz de 3 sobre 2, eu vou achar raiz de 3 sobre 3. Quando eu divido raiz de 2 dividido por raiz de 2, eu vou ter 1. E agora, quando eu divido raiz de 3 dividido por meio, eu vou encontrar somente raiz de 3. Que bacana, né, pessoal? E aqui, no caso, seno sobre cosseno, a gente tem um número, 1 dividido por 0, que não existe. Primeiramente, aqui pra gente esse número não vai existir. Tem um mandamento da matemática muito importante que é nunca dividirás por zero. Então não pode dividir por zero. Eu não posso 1 dividido por zero, beleza? Essa tabelinha é muito importante, tá? E eu vou explicar por quê. Primeiro, os graus, os 30, 45 e 60 são muito usados dentro aqui do nosso estudo da geometria. E saber o seno e cosseno de cabeça pode te facilitar em resolver algumas questõezinhas. E aí você fala assim, pô, Viana, sempre eu recebo essa pergunta, né? Por que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? E aí eu coloquei essa situação bem aqui, ó, vem cá comigo aqui, ó, para você entender por que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E eu vou falar ainda na aula de hoje sobre a redução do primeiro quadrante. Lembrando que essa situação da redução do primeiro quadrante, ela vai ser amplamente explorada no módulo de trigonometria. Mas eu preciso que você entenda isso aqui, para que, se você tiver algumas situações, por exemplo, para achar o seno de 120, como você vai direcionar essa técnica. E eu vou falar que é muito simples, que se você souber os ângulos notáveis, você consegue facilmente descobrir, por exemplo, o seno de 120. Bacana? Segura aí, olha só. Voltando. Por que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? Porque, olha só, dado um triângulo retângulo qualquer, ABC, tá vendo? Lado C, AB. O seno de B, ou seja, o seno desse ângulozinho aqui, ó, é B sobre A. Por quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Que é igual ao cosseno de C. Qual é o cosseno de C? A gente sabe que o cosseno de C é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ou seja, o seno de B é igual ao cosseno de C. E se eu olhar para o seno de C? Cateto oposto sobre hipotenusa, C sobre A, bem tranquilo. E aí, quando eu olho para o cosseno de B, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, eu percebi que o seno de C é igual ao cosseno de B. E eu sei que B mais C soma 90, né? Lembrando aqui que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu já sei que ele é retângulo, então ele tem 90, esses dois ângulos aqui, eles somam 90 graus. Então, eu descobri que B mais C é 90. Então, eu posso dizer que B é 90 menos C e C é 90 menos B. O que eu fiz aqui? Se eu sei que o ângulo, por exemplo, C, ele é 90 menos B, então eu descobri que o seno de B é cosseno de 90 menos B. Concorda? Eu peguei aqui esse 90 menos B, substituo aqui, ó. E daí eu criei um padrão. Ou seja, o seno de qualquer ângulo é igual ao cosseno dele, 90 menos o próprio ângulo. O que eu estou querendo dizer para você? Se você chegar aqui, ó, agora e observar, olha que legal, ó. O seno de 60, substituindo na fórmula, é igual ao cosseno de 90 menos 60. Opa, 90 menos 60. 90 menos 60 é 30. Não é isso, pessoal? Então, olha só. Seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Por quê? Porque eles estão nessa relação de seno e cosseno, que facilita o entendimento que eles estão todos os ângulos dentro do primeiro quadrante do círculo trigonométrico. E aí eu vou entrar nessa parte de círculo trigonométrico. Pessoal, o círculo trigonométrico, ele é
uma circunferência que determina para a gente as razões trigonométricas de um ângulo. Ele é um círculo de raio 1, ou seja, eu estou dizendo para você que esse segmento aqui do centro até aqui vale 1. E aqui no caso da abscissa, ele representa o cosseno. A ordenada representa o seno. Tem até um bizuzinho para você não esquecer isso. Com sono deitado, sem sono em pé. Sem sono, seno. Com sono, cosseno. Legal? É bem fácil para a gente não errar, inverter o seno com o cosseno. E aí, no caso aqui dos nossos ângulos notáveis, reparem que eles estão sempre no nosso primeiro quadrante. Sim, o círculo trigonométrico ele é dividido em quadrantes. Nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. E cada vez que eu passo aqui, ó, é 90 graus. Daqui até aqui tem 90, mais 90, 180, mais 90, 270, até chegando aqui 360 graus. Bacana? De novo, pessoal, reforçando. Isso aqui vai ser abordado no módulo, mas eu preciso que você saiba desse conceito caso se depare com uma situação que a gente vai falar aqui sobre o seno de 120, por exemplo. E aí, o que eu fiz aqui? Eu tracei dois pontos, um ponto Q e um ponto P. E aí eu queria descobrir esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de 120 graus, ó. Esse ângulo todo aqui é o ângulo de 120 graus. Eu sei que para fechar 180, falta quanto aqui? Falta 60 graus, ou seja, esse ângulozinho aqui, se isso aqui é 120, aqui só é 60. E existe, pessoal, dentro do círculo trigonométrico, ele tem uma simetria, ou seja, é como se eu pegasse esse triângulo aqui e espelhasse e colocasse ele do outro lado, de forma que esse ângulo aqui fosse também 60 graus, eu espelhei ele. E aí a gente começa a observar que esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de 120, que estica e vai aqui nesse ponto P, ele possui um seno, ó, um seno aqui. Que aqui, esse ângulo representa o seno de 120. Assim como esse lado aqui, que é a projeção dele, representa o cosseno de 120. E eu percebi também que quando eu espelho, o seno de 60 representa a mesma forma do que o seno de 120. Ó. Quando eu espelho para cá, reparem que a mesma medida do seno de 60, que é essa medida aqui, ó, esse segmentozinho aqui, ele é igual a esse segmentozinho aqui, ó, que ele é paralelo. E aí, esse segmento representa o quê? O nosso seno. Esse segmento aqui representa o nosso cosseno. E aí, o que eu consegui chegar à seguinte conclusão? Que o seno de 120, que representa isso aqui, ó, a projeção do ponto P, é a mesma coisa do que o seno de 60. Da mesma forma que eu percebi que o cosseno de 120, que representa isso aqui, é o mesmo do cosseno de 60. O que eu fiz? Eu trouxe o ângulo de 120, que é um ângulo que está no segundo quadrante, para o primeiro quadrante. E como é que a gente faz isso? A gente começa a observar o círculo trigonométrico e percebe que o seno de x, quando a gente quer trazer esse ângulo para o primeiro quadrante, basta pegar esse ângulo 180 menos x. O que gera muita dúvida no aluno quando ele está estudando isso é entender isso aqui, ó, que o cosseno de um ângulo no segundo quadrante é menos o cosseno desse ângulo no primeiro quadrante. Por quê? Assim como a gente tem no plano cartesiano, o cosseno concorda comigo que quando ele está desse lado aqui, ele é positivo. E o seno também ele é positivo. Mas quando chega aqui, o cosseno ele é negativo, pessoal. É só lembrar lá do nosso plano cartesiano. Quando ele está aqui mais à esquerda, ele é negativo e aqui ele é positivo. Por isso que quando eu estou achando o seno de 120 e ele está no segundo quadrante, por mais que eu traga ele, eu descubra que ele é o mesmo que é o cosseno de 60, como ele está no segundo quadrante, ele sempre vai ser negativo, porque ele está na parte do segundo quadrante, e no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então como é que eu faria, por exemplo, para achar o seno de 120. O seno de 120, pessoal, bem tranquilamente agora, ele é igual ao seno de 180 menos 120. Por isso que eu sei que o seno de 120, ele vai ser igual ao seno de 180 menos 120, 60.
Você pode jogar aqui direto e descobrir, então, ou seja, o seno de 120 é igual ao seno de 60. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Se fosse o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Então, ou seja, o cosseno de 120 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Bem tranquilo. Opa, cosseno de 60, menos meio. Ok? Vai ser menos meio. E para que serve isso? Para quando você pegar um ângulo um pouco maior, normalmente aqui na geometria, esse ângulo, ele está sempre aqui na faixa do primeiro e do segundo quadrante. A maioria dos exercícios vão reparar isso. Não tem um ângulo ali muito para o terceiro e para o quarto, porém, no módulo de trigonometria, você vai aprender a fazer também essa redução do terceiro e do quarto. Mas aqui, no módulo de geometria, eu preciso que você saiba fazer do primeiro e do segundo. O primeiro a gente mostrou aqui como é que faz. Por exemplo, descobri que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. É óbvio, a gente consegue visualizar isso, né? Aqui já no nosso ângulo notável. Porém, no segundo quadrante não é tão intuitivo. Então aí a gente precisa saber dessa relaçãozinha aqui quando a gente quer fazer uma redução. Quer fazer uma redução? Joga nessa fórmula que a gente vai. Aqui a ideia é explicitar para você dentro do círculo trigonométrico por que isso aqui acontece. Então aqui é um espelhamento, a gente chama de simetria, acha o simétrico desse ângulo no primeiro quadrante e aí fica mais fácil. Obrigado, até a próxima aula.